Ou então, para esse segundo Evangelho de João, capítulo 5, acho que pelo tamanho e talvez pelo horário, a gente tem que dividir em duas partes, né? A gente está pensando em fazer a primeira parte até os 18 versículos. Aí a gente, de repente, a gente pode tentar ler os 18 primeiros versículos para a gente refletir, né? Versículo 1: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Dentro das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando da água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Leu onde? Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma, não é. Toma atração minha. 12. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus o que havia quem o havia curado tinha sido Jesus. Então Pode continuar. E por causa dessa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, assim, a gente, passar dessas coisas, né, começa o capítulo 5 do Evangelho de João, né, mostrando agora o Senhor num outro contexto, numa outra circunstância, e a gente vai sempre tentar aprender com o Senhor. Ele, na verdade, as ações dele, as palavras dele que de fato nos ensinam, que de fato podem mudar a nossa vida, né? E eu pensei em a gente fazer uma reflexão, e me chamou bastante atenção aqui. Primeiro, esse primeiro contexto já do versículo 2. Agora ele está em Jerusalém. Jerusalém, como a gente sabe, né, é a cidade do grande rei, conquistada por Davi, né, onde ele conseguiu colocar para fora os jebuseus, né, e Jerusalém sempre foi o centro do governo, depois da Nação Unida, o centro também, digamos, da adoração, né, dos sacrifícios. Mais tarde, o filho dele, Salomão, constrói o templo. Então, Jerusalém passa a ser o centro de tudo, né? Todas as tribos, todos os israelitas, né, todas as famílias, 3 vezes ao ano tinham que vir até Jerusalém, né, para prestar culto ao Senhor, para adorar o Senhor. Não que não pudessem adorar
também nas suas cidades, nas suas tribos, mas assim, havia algo, digamos que definido, né? E todo o povo se juntava, pelo menos nesses 3 momentos muito importantes em Jerusalém. Então Jerusalém passou a ser o coração de Israel, né? Mesmo mais tarde, o Israel dividido, Jerusalém nunca perdeu a sua importância, né? E aqui eu acho assim, interessante o versículo começar afirmando que Jesus subiu até Jerusalém e falou que ali existia um tanque, né? Se a gente pegar os mapas, Jerusalém possuía vários tanques, né? Em locais públicos onde as pessoas podiam se lavar, banhar-se, né? Um desses tanques era o tanque de Betesda, que ficava próximo à Porta das Ovelhas. Mas o que chama atenção é que nesse local havia uma multidão de enfermo, cego, coxo e paralítico. Ele coloca 4 características fortes, né, de grupos de pessoas que ficavam ali próximo desse tanque, né? Então, assim, por mais que tenha uma ou outra versão com uma característica, mas a gente podia falar assim que uma multidão de enfermos, de tudo que é natureza, tipo de enfermidade, cegos, coxos e paralíticos, né? E uma das compreensões que a gente pode ter do hebraico, dessa palavra Betesda, né, é lugar de misericórdia. Um dos tipos possíveis de tradução, né, para essa palavra. Então, assim, me chama já a atenção, não sei o que os irmãos pensam também, em Jerusalém, um local desse e um local onde talvez a gente esperasse ter uma multidão de sacerdotes, uma multidão de levitas, uma multidão de pessoas de N ofícios distintos e tal, a gente tem uma multidão de pessoas doentes. Isso chama atenção, não é? Uma multidão de pessoas doentes. Acho que a palavra multidão é uma coisa que, pelo menos, quando eu li, já me deu uma coisa é você estar num grupo de 50 e 3 ou 4 estarem doentes, ou num grupo de 70, 10, 15 estarem doentes, mas uma multidão de pessoas estar naquela localidade, né, é uma coisa que desperta, assim, né? E essa multidão de pessoas estava ali porque existia algo que acontecia ali, concorda? Ninguém está ali sem motivo, né? Ninguém vai num lugar sem motivo e ninguém está num lugar sem motivo. Pode até estar pelo motivo errado, mas ainda assim tem um motivo para estar, né? E a narrativa do texto deixa claro que, né, ele, de tempos em tempos, né, descia um anjo naquele local e agitava as águas daquele tanque. E o primeiro que entrava no tanque, depois que a água houvesse sido agitada, ele sarava de qualquer doença. Mas como é que é um tanque? É tipo um poço? Imagina tipo uma piscina pequena, né? Em alguns filmes você consegue até ver, alguns filmes antigos retrata, principalmente exatamente nesse contexto histórico de Roma, né? Então você não tinha um sistema hoje de distribuição de água potável, até a gente estava falando isso em relação lá aos irmãos que está tendo essa direção de ir lá, né? Socorrê-los, mas você não tinha água potável. Pegar um sistema de distribuição de água tem menos de 100 anos, né? Então as pessoas viviam de água de poço. Isso já recente. Imagina numa época muito anterior, né? Você lembra o que a gente estudou aqui em João 4? Que a samaritana veio fazer o quê? Pegar água no poço, pô. Ninguém tinha água chegando na sua residência. Ninguém tinha água chegando na sua casa, como hoje a gente tem esse contexto cultural, né? Então as pessoas pegavam água no poço. E muitas vezes as pessoas podiam, às vezes, se refrescar, molhar ou utilizar um pouco daquela água nesses tanques que estavam espalhados ali em Jerusalém. Um desses tanques era o tanque de Betesda, que tinha uma situação única, muito especial, que em certos momentos descia um anjo do Senhor e movia aquelas águas, e aí o primeiro que descesse naquelas águas, imagina tipo uma piscinazinha de batistério, mais ou menos assim, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Esse é o contexto que a gente leu até agora. Então, 3 pontos importantes. 1, estamos falando de Jerusalém. 2, estamos falando de uma multidão de gente enferma, coxa, cega e doente. E 3, estamos falando de uma coisa que acontece, sim, que não é natural e acontece em momentos espaçados. Não era qualquer momento.
visto que esse homem estava ali há quanto tempo? 38 anos. Contar uma coisa. Claro. Isso aí, eu já ouvi pessoas falando que isso é tipo o que a gente entende hoje. Passou a estrela cadente, tu tem que olhar e fazer um desejo, teu desejo vai se realizar. Era tipo eu já ouvi pessoas falando. Entendi. Tipo um fogo, tipo uma crença já que já está embutida na sociedade, mas que não necessariamente uma judecia. Assim. Existem grupos de irmãos que imaginam que isso seria metafórico ou literal, né? E existe um outro grupo de irmãos que entende que o fato é como a Escritura registra, né? Assim, João, quando faz a sua descrição, e ele procura ser muito detalhista, acho que a gente já viu nesses 4 capítulos, né? Assim, detalhes, palavras, adjetivos, né? A gente sempre encontra, o Senhor nos mostra esses porquês, e assim, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe se ele queria que fosse curado. A ideia, pelo menos que o texto mostra, Rodrigo, que parece que isso era literal. Não, isso era real. Eu acho que era real porque, tipo assim, o cara falou que ia outro na frente dele. Então, realmente aconteceu nesses 38 anos. Ele viu acontecer. É que tem um grupo de irmãos que acaba entendendo, porque como você vê que está entre colchetes, algumas traduções aí, então estavam em alguns manuscritos, e outros manuscritos não estava esse trechinho que a gente leu. De qualquer forma, quando você lê o contexto, que é o mais importante, né, para não se perder nos parágrafos, o contexto é que a ideia central realmente, de fato, leva a entender que aquilo era literal. Porque quando você vê assim, situações folclóricas e tal, normalmente são situações assim de como você joga uma moeda e faz um pedido, joga um cadeado no rio lá da França, né, para guardar um segredo, coisa assim. Uma multidão de pessoas, de fato, em um local, aguardando, leva a entender que realmente existiam evidências que faziam as pessoas, de fato, estarem ali, ou, né, conhecer histórias de pessoas que haviam sido, de fato, curadas, né, de alguma forma. De qualquer forma, eu acho legal a sua colocação, porque assim, esse é um modelo que não é um modelo, eu creio que não é o modelo que estava no coração do Senhor, entende? De fato, o que acontecia aqui, pelo menos a gente vai tentar fazer uma reflexão entre isso, né, entre esse tanque e um verdadeiro tanque, mais para frente que a gente vai ler o texto. Parece ficar claro que o Senhor nunca desejou isso para o seu povo, que o seu povo ficasse em migalhas, né, buscando de alguma forma Salvação é uma coisa. situações assim onde eles ficassem presos, né, uma salvação em relação a uma cura, uma coisa. Existem vários textos no Antigo Testamento onde pessoas foram ressuscitadas, curadas de lepra, né, curadas de outros tipos de doença, né, e a cura é algo que vem sendo relatada no Antigo Testamento como assim, com bastante evidência, né? Não é uma coisa nova agora, né? Ou seja, Deus sempre curou pessoas, mulheres inférteis e fez elas gerarem filhos. Deus ressuscitou pessoas, né? Então assim, sempre ele usou instrumentos ao longo da antiga aliança, onde mostrava claro que ele era conhecido como Yavá Rafá, né? Tanto que, bendiga, minha alma ao Senhor, né? Bendiga, assim, com todo o meu ser, bendiga o Senhor, porque Ele é quem cura todas as tuas enfermidades, né, e te perdoa de todos os teus pecados. Então, isso era algo que Israel cria. Deus era um Deus que curava, ponto. Eles tinham essa realidade, né? O que chama a atenção é a gente, de repente, refletir qual você acha que era o nível de desespero que uma pessoa tinha ao ver a água que acabou de ser movida. Eu estava 38 anos lá porque ninguém chegou e levou ele ali. Né? E a doença dele era uma doença que ele não podia se locomover, né? Outros cegos, ou de repente leprosos e tal, podiam ter uma agilidade maior, concorda? Qual vocês acham que era o nível de pensamento de alguém que estava ali? Primeiro eu. Qual outro tipo de reflexão? Minha necessidade é maior do que a dele, certo? Eu estou esperando aqui,
Eu não estou esperando aqui para, concorda, botar outro na minha frente. Acho que é um pensamento lógico aqui. Eu estou esperando aqui porque... Ele estava depositando praticamente a ficha da vida dele toda ali. Ele de alguma forma sabia que se ele entrasse primeiro, ele poderia resolver aquele problema, e ele acreditava de fato naquilo. Então não parece ser um pouco incoerente um local que tem um nome chamado Lugar de Misericórdia não ter absolutamente nenhuma misericórdia? Um lugar onde deveria fluir a misericórdia, não existir misericórdia. Um lugar onde deveria ter muita compaixão, não ter nenhuma compaixão. Então, existia um problema maior do que o poço, e existia um problema maior do que as enfermidades. Se a gente olhar por esse aspecto, os irmãos concordam? Então, ainda que alguém descesse, fosse curado da sua lepra, será que ele foi curado do seu egoísmo, da sua individualidade, da sua falta de compaixão, da sua falta de misericórdia? Não. Será que o problema era o problema? Será que a solução era completa? E a gente pode analisar isso, obviamente a gente está fazendo essa reflexão para trazer esse contexto às igrejas locais dos dias de hoje. A pessoa vem, ela é curada, mas que tipo de espírito ela está ali? Ela quer ser curada e o resto que se dane? Ela quer ter o dia da vitória e o resto que se dane? Ou que ela não chega a pensar o resto que se dane, mas assim, se tem uma oportunidade, hoje eu quero ser o primeiro? Será que solucionar o problema individual significa que o problema verdadeiro está sendo resolvido? Será que a casa que foi feita, ou que foi edificada, né, como Jesus falou assim, misericórdia quero e não sacrifícios, foi o que ele ensinou. Será que de repente, em muitos locais, essa realidade pode se repetir? Agora, engraçado é pensar que o cara estava ali 38 anos e Deus que Jesus chegou para ele e falou assim, você quer ser curado? Sabendo que ele queria ser curado. Eu acho que o João foi o que você falou, tem alguns tipos de detalhes que te faz refletir muita coisa. Por exemplo, esse de Jesus chegar para ele e perguntar se ele queria ser curado. E a forma que ele foi curado e o que foi dito para ele depois da cura. Vá e não peque mais, para que não venha uma coisa pior te acontecer. Será que ele quer ser curado? Exatamente. Então, tipo assim, tu vê que nessa pequena frase que Deus deixa para ele no final, quer dizer assim, eu te compensei tudo que você buscou a tua vida toda. Agora você vai começar uma nova etapa. Aí, tipo assim, é como se ele fosse agora começar a viver, né? Uma vida como nós todos temos. E ele já deu logo a dica no início. Vá e não peque mais. O caminho que ele vai pegar provavelmente vai ser esse. Tipo assim, porque o nosso corpo, isso daí é fato. Vamos supor, se eu não tivesse uma mão, se meu irmão crescesse agora, Deus curasse minha mão. Estou falando eu, Mateus. Se meu irmão curasse aqui, sabendo quem eu sou, eu ia passar 3, 4 anos, nem ia lembrar que eu nunca tive braço. Estou falando que eu sou sincero. Entendi. E, tipo assim, tu vê que o contexto do que ele fala, dessa pequena instrução para ele, eu acho que diz muito o foco também dele, entendeu? Tipo assim, ó, você foi curado, tudo que você sempre buscou, a partir de agora, vá e não peque mais, comece a sua vida mais em gratidão de tudo aquilo que Deus fez, e que ele, tipo assim, a todo momento o cara deve sair daquela condição ali, questionando 1000 coisas, é o fato de, tipo assim, eu estava esperando o mover das águas, aparece um homem do nada, e manda ele levantar, tal, pergunta se ele queria ser curado, manda ele levantar e tal, entendeu? Tipo assim, a Bíblia não relata sobre esse cara depois dessa situação, mas ele com certeza era uma pessoa que ficava presente ali por onde Deus andava. Eu acredito nisso. Por exemplo, eu me colocando na situação dele. Entendi. Tipo assim, eu iria ficar. Esse texto que você colocou, que já seria o próximo, né, do versículo abaixo, a gente entendeu também essa relação então que a gente criou entre o que existia lá
e entre o que existe hoje. Estavam todo mundo lá esperando o quê? Alguma coisa. Eles estavam todo mundo olhando para o poço, esperando cura. Esperando algo que resolvesse o problema. Será que não tem muita gente assim hoje dentro dos templos? Será que não tem muita gente junta? Uma multidão de cegos, de coxos, de paralíticos e de enfermos, esperando alguma coisa. Só que veja bem, a gente já viu que o problema deles não era o problema real deles. O problema era outro, como hoje. O problema das multidões que estão aguardando, entre aspas, a água se mover ou alguma coisa, não é o verdadeiro problema. Veja bem, a gente sabe que existem enfermidades naturais, existem enfermidades que derivam de pecado, é assim? Como o Tiago fala, olha, ore, né, para que seja curado. Se houver pecado, que haja perdão, né, para que ele possa ser restaurado. Então, existem existem doenças naturais do corpo, existem doenças frutos de opressão maligna, que a gente vê também, como a mulher encurvada e outros exemplos bíblicos, e existem também doenças derivadas de pecado. Me parece que a gente pode compreender quando o Senhor assim, vai e não peques mais, porque a situação que ele se encontrava parecia ser fruto de um tipo de vida que ele tinha, de alguma forma, escolhido. Tá? Então, eu fico pensando na profundidade dessa pergunta que Jesus fez. Ela pode ser analisada mais superficialmente. Você quer ser curado? Ele vai perguntar assim, você já viu alguém perguntar para alguém que quer ser curado? Mas você vê que se uma pessoa pergunta a outra se quer ser curado, qual seria a resposta? Sim ou não? Ele responde o que Jesus perguntou? Não. Ele não responde. Ele responde o seguinte: não tem ninguém para me tirar daqui e levar lá. Só que Jesus perguntou, Jesus chegou assim e perguntou assim, tem alguém para te levar lá quando a água se move? Aí ele poderia responder, não tem ninguém para me levar quando a água se move. Mas Jesus perguntou o seguinte para ele, você quer ser curado? Então ele não respondeu o que foi perguntado. Essa é uma das reflexões que eu fico fazendo assim comigo. E será que você quer curado, você quer ser curado, olhando por um aspecto maior, vai envolver uma série de situações de mudança na vida desse homem? Será que de fato você quer começar tudo mesmo novo? Será? Porque uma coisa é eu dar superficialmente, né, alguma coisa que alguém precisa. E outra coisa é a gente perguntando assim, você quer mesmo que eu resolva o teu problema? Mas você acha que Jesus resolve o problema de alguém superficial? Não. Então, na verdade, ele vai resolver aquilo completo. Ele vai resolver aquilo, vai resolver o egoísmo, vai resolver a idolatria, vai resolver a individualidade. Como é que ele vai resolver isso? Através de processos na nossa vida. Você quer mesmo ser curado? Você quer mesmo entrar num processo de cura? Porque essas doenças que estão aqui físicas também podem ser doenças espirituais. Uma pessoa cega pode ser uma pessoa cega, fisicamente, ou pode ser uma pessoa cega que não vê nada. Ela não consegue tomar uma decisão certa. Ela pensa sempre o contrário de tudo que alguém fala. Ela imagina sempre o contrário. Então ela também é cega, ela também precisa. Só que será que ela está disposta a ver a verdade que Jesus quer mostrar a respeito dela? Porque ela pode ter uma visão boa a respeito de si mesma. E quando o Senhor curar os olhos dela, ela pode ver alguém que ela nunca imaginou que fosse. Será que realmente ela quer ver? Então, assim, eu acho que essa pergunta... Valeu, Débora, obrigadão. Eu acho que ela pode ser compreendida assim, como uma pergunta simples, inicial, você quer ser curado. Mas eu acho que o Senhor, quando faz essas perguntas, ele leva muito a cada um de nós a fazer uma profunda reflexão. Quando o Senhor fala lá no Antigo Testamento de Deuteronômio, você quer a vida ou a morte? Será que ele está perguntando isso? Porque
qualquer um ia falar assim, pô, mas que coisa idiota, desculpa a pergunta. É claro que todo mundo quer a vida. Então será que ele está perguntando isso? Ou será que por trás dessa pergunta, ele está falando assim, você quer escolher a vida ou a morte? Tem certeza que você quer escolher tudo aquilo que leva à vida? Tem certeza que você quer direcionar a tua vida, o teu pensamento, o teu caminhar a tudo que vai levar à vida eterna? Então, por trás dessa aparente simples pergunta, tem uma pergunta que vai rasgando o ser humano de A a Z e confrontando ele. E às vezes, no primeiro momento, a gente responde sem esse grau de consciência. Vamos ser sinceros, não é assim? Quando a gente creu no Senhor, a gente tinha consciência? Vamos ser sinceros, não, foi a graça. Hoje a gente sabe que foi salvo. Porque a gente não tinha nem esse mínimo conhecimento que nós hoje no Senhor estamos caminhando, a gente tinha naquele momento. A gente não tinha nada. Só o amor dele invadindo a gente, concorda? Aí hoje, que já passou um tempo, a gente olha para trás, meu Deus, como é que eu criei no Senhor? Foi graça. Porque eu não sabia nem o que ele tinha feito, quem ele é, nada, absolutamente era uma coisa muito... Aí depois a gente andou um tempo, aí a gente testemunhou que é com ele desceu naquela água. Será que a gente desceu naquela água com um grau de certeza, de conhecimento que a gente tem hoje nele? Não. Também não, né? Sim. Mas a gente tomou aquela decisão. Então, muito das respostas que nós damos a Deus, muitas das alianças que nós fazemos com Deus ao longo da nossa vida, cara, elas são feitas pela pura graça de Deus. Porque naquele momento, a gente não tem a mínima condição nem de dizer o sim. Vou trazer um pouco mais para o nosso cotidiano. Tem algumas pessoas casadas aqui. Quando quando o irmão pergunta assim, olha, você vai ser fiel na saúde e na doença, e alguém responde sim, você acha que essa pessoa que está respondendo sim naquele momento tem a consciência do que ela está respondendo? Quando chegar uma doença grave, Jorge, quando chegar uma situação muito crítica, você acha que aquela pessoa tem a consciência real do que ela está dizendo ali? Você acha que ela tem a consciência do tamanho, da abrangência da aliança que ela está fazendo? Te digo que não. Mais uma vez é graça. Pela graça de Deus, sim. A pessoa deveria responder. Com a graça de Deus, sim. Porque por mais que ela passe a doença, e por mais que Deus dê graça, no final desse processo, com aquele cônjuge, ela vai virar para trás e falar assim, mas como eu atravessei isso? Como eu fiz essa promessa? Eu não tinha noção. Foi a graça de Deus. O que eu quero centralizar aqui? A graça de Jesus Cristo de Nazaré. A graça de Deus. A graça de Deus é que nos move. A graça de Deus é que nos convida. A graça de Deus é que nos capacita. A graça de Deus é que faz a gente dizer sim. A graça de Deus é que nos move a fazer uma aliança com Ele. A graça não vem de nós. Não temos nem naquele momento que a maioria das vezes ao longo da nossa história, se todos nós pudéssemos testemunhar aqui, tenho certeza, os irmãos igualmente poderiam falar assim, não tinha, mas eu disse sim. Não sabia o que eu estava dizendo, mas você sabia que você estava rasgando a tua vida, tomando a tua cruz, você tinha um grau de como Deus ia revirar a tua vida. Não tinha. Mas eu fui. Como? A graça. Isso para a gente permitir que Deus desperte dentro do nosso interior, irmãos, uma gratidão profunda pela graça de Jesus Cristo derramada. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É a graça de Deus, esse favor imerecido, esse amor e essa misericórdia derramada, que faz com que a gente responda a Ele e para Ele. E nesse lugar desse poço, não tinha graça. Os irmãos concordam? Existia o quê? Luta, briga, competição. Concorda? Individualidade. Mas tinha cura? Vamos partir do princípio, Rodrigo, que é literal, né? Tinha. Isso significa que aquele modelo era aprovado por Deus? Não. Um local onde você vê que Deus fez uma cura, ou que Ele agiu, ou que algum irmão recebeu algo do Senhor e compartilhou, uma palavra de
Revelação significa que o conjunto de vida que Deus quer que aqueles irmãos vivam está aprovado? Não necessariamente. É isso que a gente está refletindo aqui. Eu acho que tinha até um pouco meio que da misericórdia de Deus sim naquele lugar. Mas, De Deus, mas, tipo assim, não tinha um entendimento não do homem. do porquê. Tipo assim, se eles entendessem que o milagre ali era só para mostrar que Deus era misericordioso em salvar a pessoa que achava que tinha aquele problema. Não reconhecer que era de Deus. Tipo assim, e quando Jesus pergunta pro cara, você quer ser curado? Você falou, você até pensei direito, qual era a cura que ele estava oferecendo? Porque se fosse uma cura física só, ele falaria, pô, se cuide depois disso. Mas ele realmente teve o trabalho de achar o cara depois para falar, vai, não peque mais. Ele falou do pecado. Então qual era o problema de verdade que ele perguntou que ele queria ser curado? Era o pecado. O que deixa o homem, que o homem não pode andar, o que Hebreus diz? Que nós devemos nos livrar do pecado, das cordas, né? Que nos deixam, coisas que nos deixam vagarosos, e os pecados que nos prendem, nos aprisionam. Então, no mundo espiritualmente, o pecado é como uma corda. Então, não permite que a pessoa caminhe, ela fique travada. Isso pode resultar até uma manifestação no mundo físico. Não estou falando que toda pessoa que tem essa deficiência seja isso, irmãos, entenda bem, tá? Mas pode sim acontecer. Por exemplo, Naamã era um homem insensível espiritualmente, era insensível porque era leproso. O físico se manifestava no espiritual. Sansão, ele já estava cego espiritualmente e depois aquilo se manifestou fisicamente. Ele ficou cego. Saulo, então a gente tem N exemplos de situações físicas que refletiam realidades espirituais. Os muros de Israel já estavam caídos espiritualmente. Depois Deus vem e traz Nabucodonosor para derrubar o muro físico, para que eles pudessem ver fisicamente o que espiritualmente já estava constatado, né? Então assim, a gente está colocando aqui com equilíbrio, mas o que eu volto assim a ressaltar nesse ponto, assim, tinha misericórdia de Deus, mas tinha misericórdia uns para com os outros? Não existia misericórdia um para com os outros. Existia ajuda mútua. Você acha que aqui alguém ia orar por alguém? Só se fosse falso. Senhor, cura aquele cara, mas calma aí, cura depois de mim. Concorda ou não? Gente, isso aqui traz uma realidade dos dias de hoje. Isso que é importante a gente ver. Que a gente pode chegar num local e ele ter essa aparência, ter uma manifestação de Deus. Deus pode, por misericórdia, Jorge, ainda atuar. Pode, mas significa que ele aprova o modelo de vida que aquela congregação, que aquela comunidade caminha? Não necessariamente. É isso que a gente confunde. Porque na nossa cabeça a gente era assim, Deus curou, Deus entregou um mistério, Deus está falando de profecia, Deus está no nosso meio. É assim que muitas vezes, se a gente for muito verdadeiro, a gente acaba pensando. Mas Deus está no nosso meio sempre. Porque Deus estava sempre com Israel. Agora, se Ele está se agradando da maneira como nós vivemos como irmãos, tendo um só Pai, é uma outra coisa. Então, nesse primeiro modelo, a gente constata uma misericórdia de Deus, a gente constata uma cura de Deus, mas a gente constata uma grande confusão. E tinha um tanque. Agora, o tempo passa. O tempo passa. E uma nova água é oferecida. A mesma água que Jesus ofereceu àquela mulher samaritana. Uma água que não podia se ver, mas podia saciar a sede daqueles que a bebessem. E você vê de novo uma comunidade, um conjunto de pessoas. Mas olha só esse novo modelo que está em Atos. Da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Que interessante. Aqui nesse grupo, nessa comunidade, todo mundo tinha um coração só, uma alma só, ou seja, pensava como Deus pensa. Ninguém considerava exclusivamente seu e nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era em comum. Que coisa interessante. Aqui está parecendo mais com Betesda. Aqui está parecendo mais com um lugar de misericórdia. Porque, pelo contrário, o que as pessoas tinham, elas não imaginavam nem que eram dela. Olha que interessante. Aqui era da pessoa mesmo. Só que ela não tinha aquilo como dela.
como fosse de todo mundo. Então o que acontecia? Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Ué, que interessante. Então nesse novo modelo, onde Cristo é esse tanque, onde Cristo está no centro, onde Cristo não passou a margem desse modelo para curar alguém, mas Ele é o centro desse modelo, as pessoas têm o mesmo coração, as pessoas têm a mesma alma, as pessoas dividem tudo e não há nenhum necessitado entre eles. Bem, esse parece realmente, de fato, algo que expressa o coração de Deus. Aqui parece uma Betesda espiritual. Aqui parece um lugar de misericórdia. Aqui parece um lugar de compaixão. Aqui não me parece um lugar onde as pessoas estavam indo para de fato receber alguma coisa pontual. Para de fato a pessoa, pelo contrário, o que tinha já não era dela, estava entregue. Então, o motivo pelo qual essa pessoa ia não era para ter. O motivo pelo qual essa pessoa ia não era para resolver. O motivo que essa pessoa ia não era para ser curada. Olha que coisa interessante. Por quê, irmãos? Porque aquele verdadeiro problema que a gente falou lá no poço que não estava curado, aqui está. E quando esse verdadeiro problema, que está lá dentro do homem adâmico, ele de fato é resolvido em Cristo, o que é uma pessoa estar com algum problema, alguma situação? O que é de fato alguma limitação? Né? É o problema? Não é o problema. Então olha só que coisa interessante. Analisando esses dois modelos, a gente pode tentar refletir onde está o verdadeiro problema. Então, quando nós observarmos um conjunto de indivíduos buscando sua individualidade, para através disso ter o seu problema resolvido, a sua cura ou a sua vitória, e a pessoa se esmera com todas as forças, às vezes em oração, jejum, campanha, isso ou aquilo, ainda que pela misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é um Pai gracioso, ainda que Ele atenda, como atendeu naquele modelo, isso significa que o desejo do coração de Deus é que as pessoas vivam dessa forma? Não. Aqui é um engano que precisa cair. Aqui é uma verdade que precisa ser aberta. Cristo não quer mais passar a margem de um conjunto de pessoas para oferecer a cura a alguém. Ele quer ser o centro daquele grupo de pessoas. Ele quer que as pessoas se movam por causa dele. Orem por causa dele. Pensem nele. Tenham ou não tenham e sejam livres por causa dele. E quando isso acontece, olha o que diz aqui no versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha a palavrinha aparecendo de novo. Olha como a nossa mente precisa mudar. O nosso modelo de esforço. E cada um de vocês vai ser uma liderança futura. Vai estar amanhã, certamente, cada um de vocês sendo usado pelo Senhor em alguma localidade, em algum momento, cuidando de pessoas, ou amparando, ou ensinando. Olha como é necessário que esse modelo esteja claro na nossa cabeça, para que a gente não seja um obreiro do primeiro modelo, para que a gente não seja um obreiro assim, ó. E aí, ó, organiza as cadeiras direitinho, vamos organizar a forma de culto, que hoje, entre aspas, vai vir o anjo. O que é o anjo? Vim com a água. Hoje o culto vai ser bom. Mas quem disse que um cristão tem que ir atrás de culto bom? Quem disse que um cristão vive de culto bom? Onde está isso na Escritura? Hoje vai ser uma bênção, irmão. Hoje vai ser a sua vitória. Hoje você... Não, nós não podemos nos tornar obreiros do primeiro modelo. Nós não podemos incentivar as pessoas a buscarem aquilo que elas acham que é o problema dela. Não! Nós devemos ser atalaias para anunciar qual é o verdadeiro problema da humanidade. E onde esse problema pode ser solucionado com Cristo.
Onde vai ter abundante graça? Onde vai ter paz? Onde vai ter alegria que não fecha a conta e que não explica? Em Cristo. Senão a gente vai ser o obreiro que vai estar incentivando as pessoas. Não pede aquele culto, não. Nós não podemos ser esse obreiro. O Senhor está nos despertando para isso. Não que nós estejamos criticando um irmão que age assim. Pelo contrário, nós estamos tendo temor para que a gente não critique e acabe fazendo a mesma coisa. Um temor de vigiar o nosso coração, não das pessoas. A reflexão é para guardar o nosso coração, não do que a gente está vendo aí. Senão amanhã, mais tarde, a gente vai ser aquele irmão que vai cobrar a presença dele num templo e não a comunhão dele com Cristo. O que nós vamos falar para esses irmãos? Como cada um de nós vai cuidar deles? O que nós vamos perguntar? Como nós vamos apacentar eles? No primeiro modelo? Irmão, se você estivesse aqui, na hora que a água mexeu, você tinha sido curado, perdeu tua bênção. É isso que a gente vai dizer? Não, no fundo eu estou usando a água mexida, mas poderia ser um reteté que aconteceu. E você perdeu. Ou eu vou tentar entender por que aquela pessoa não estava ali. Qual foi o motivo real dela não ter estado ali? A empatia, a misericórdia, a compaixão de entender não a necessidade que ela me fala, mas a necessidade que está por trás daquilo, para que em graça eu seja um instrumento eficiente na mão do Senhor e venha uma palavra de revelação para que aquela pessoa possa, em Cristo, de fato, ser transformada e edificada. Que tipo de obreiro nós vamos nos tornar? Que tipo de servo nós seremos daqui a 5, 10 anos? Que ofícios estarão sobre os nossos ombros e como nós o praticaremos ou o faremos? Essa é uma reflexão entre esses dois modelos. Essa é uma reflexão profunda, não a reflexão do que dá certo. Porque o problema não é você explicar ao cara que desceu e foi curado. O problema é você explicar a multidão que continua ali do lado de fora. Esse é o problema. O problema não é você falar do cara que trouxe a rosinha, aconteceu isso, aquilo. O problema é você fazer a outra multidão entender que está apoiando a sua fé naquilo que não é Cristo. E que por mais que tenha uma belíssima explicação de apenas ajudar o processo de crença daquela pessoa sobre o que ela não vê e tal, não é fato. O fato verídico é que aquela pessoa vai ser ensinada a se mover naquilo que ela vê. E ela vai apoiar a sua fé em práticas e não numa pessoa. A fé se apoia numa pessoa, não em práticas. E as pessoas estão ensinando as pessoas a apoiarem a sua fé em práticas repetitivas ensinadas por homem, como disse Jeremias. Mandamentos que vocês aprendem maquinalmente ensinado por homens, né? Então, essa primeira reflexão do poço nos leva muito a entender isso. Olha só, enquanto aqui o Senhor está perguntando a alguém se ele de fato quer ser curado, você vira e vê abundante graça. E depositavam aos pés dos apóstolos, então eles distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, enquanto um quer, o outro dá. E quando um pensa no seu, é aquilo que Paulo fala: ninguém pense naquilo que é seu exclusivamente, mas naquilo que é do próximo. Enquanto aqui o foco é o eu, lá o foco é uns aos outros. Orai-os pelos outros. Carregai os fardos uns dos outros. Amai uns aos outros. Suportai uns aos outros. Isso está em que modelo, irmão? Do tanque de Betesda? Ou dessa comunidade que eu li em Atos 5? O que nós vivemos hoje como igreja? Uns aos outros? Ou eu? O que é ensinado? O que é ministrado? Então, precisamos estar atentos. Primeiro, para que não sejamos contaminados. E depois,
para que não possamos repetir essas ações. Né? Então, se por exemplo, o João não foi domingo, não veio hoje, não aparece sexta, enquanto que o João na rua e fala assim: aí João, tô sentindo tua falta lá. Mas você vira para mim e fala assim: mas tô aqui, Rafa. Eu falo: não, João, eu tô sentindo tua falta lá. Ah, mas eu tô aqui, cara, conversa comigo. Eu tô sentindo falta do João ou eu tô sentindo falta do João dentro de um culto? Não vamos ser hipócritas, vamos ser sinceros. Que tipo de abordagem de ensino a gente pratica? Que é o que está dentro, irmão. Está escondido. Se eu não tivesse no primeiro modelo, eu tivesse no segundo, pô, João, que bom que eu te vi, cara. Pô, que legal, tá de bobeira aí, dá pra gente chegar ali, pra gente trocar uma ideia e tal. Pô, tem que ver, os irmãos estão comentando umas coisas muito interessantes e tal. Entendeu? A gente, na verdade, irmãos, a gente se preocupa com a pessoa dentro do modelo. E a gente não percebe nem o tamanho da nossa miséria. A gente ainda acha que é um obreiro aprovado. Sério? A gente ainda acha que está fazendo tudo certo. Foi isso que Jesus bateu de frente no primeiro século. Ele falou: como vocês pensam que estão fazendo tudo certo? Porque vocês estão fazendo tudo errado. Estão fazendo tudo errado, cara. Vocês estão limando todo mundo, cara. Vocês estão falando, se o cara der a oferta e o sacrifício dele, acabou. O cara não tem misericórdia, não honra pai e mãe, não tem nada. Do que vocês estão colocando tudo de cabeça para baixo? Só porque o cara veio naquele momento e, na época, né, deu o dízimo da hortelã, da cominha. Ou seja, o cara veio, tudo, mas ele veio, deu o dízimo dele e tal, acabou. É isso que Deus quer? Que alguém vá em algum lugar para dar alguma coisa? Será que é isso de fato que Ele quer? Essa é a proposição da reflexão. E Deus, por misericórdia, Jorge, vê um mundo de gente coxa, cega, enferma e paralítica. E ainda assim Ele atua. Essa é a misericórdia do nosso Deus. Mas Ele quer que a gente permaneça paralítico espiritualmente? Passa anos e está no mesmo lugar? Ele quer que a gente permaneça cego espiritualmente? Os anos passam e a gente está vendo a mesma coisa? Não, Ele não quer. Ele não quer passar a margem mais do seu povo para tocar um ou outro. Ele não quer, Ele quer ser o centro. Ele quer ser a pedra de esquina, Ele quer ser a pedra angular. Ele quer, como diz Paulo lá em Efésios, Ele quer que o Pai quer que todas as coisas possam convergir para Cristo. Cada motivo. Cada motivo. É aquilo que Paulo está ensinando. Você come para Cristo. Você não come para Cristo. Você guarda o sábado para Cristo. Né? Para de pensar no certo ou no errado. Faz para Cristo. Mas pode bater palma ou não pode quando a gente canta o louvor aqui, irmãos? Não, não é isso. Se você bater palma, bate para Cristo, cara. Não bate porque você aprendeu a bater palma. E se você também não quer bater palma, não bate palma e levanta as suas mãos para Cristo. Você quer levantar e quer adorar o Senhor por lá, faça isso para Cristo. Você quer ficar sentadinho ali, concentrado com o Senhor, faça assim para Cristo. Mas as pessoas se preocupam sempre que, ao longo dos anos, se você pode bater palma ou se você não pode bater palma. Esse é o questionamento sempre. Em qualquer debate, você pode pular ou você não pode? Você pode fazer um ensaio ou você não pode? Você pode... Não, nunca perguntam para quem você está fazendo aquilo. Para quem você está fazendo? Essa é a pergunta. Estava no capítulo anterior, que Jesus estava revelando aquela mulher samaritana. Não é mais aonde, não é lugar, não é processo, não é método. É como e para quem você está fazendo isso. No Espírito e para Ele. É isso que está havendo aqui, uma revolução nesse momento aqui que a gente está lendo o texto bíblico, entre esse ponto de João 5 até Atos 5. Existe um hiato muito grande aqui. E, de certa forma, é o que nós devemos interceder e clamar dia e noite para que o Espírito de Deus faça no nosso momento histórico. Você imagina todos os irmãos em Cristo. Já parou para pensar nisso? Toda a multidão que a gente conhece de cristãos, a começar de nós, né? Ou pelo menos começar de mim. Começar de nós, todos os irmãos fazendo tudo por causa de Cristo.
pensando em Cristo, andando em Cristo, agindo em Cristo. Em todos os lugares que eles estiverem, no ponto, na escola, qualquer lugar, tudo fazendo porque o Espírito de Deus está dirigindo, porque eles estão se movendo em Cristo. Meu irmão, é o outro modelo que a gente acabou de ler. É exatamente o que o Senhor ensinou e que a igreja do Senhor perdeu ao longo dos anos, né? Se a gente refletir um pouquinho sobre o texto anterior aqui, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e da oração. Lá eles permaneciam, ele até perseverava, 38 anos é muito tempo, perseverava, mas perseverava o quê? Na cura. Perseverava o quê? Na vitória. Dá para perceber a diferença? Aqui eles estão perseverando como? Na comunhão. Olha o texto que nós lemos. Uma só alma, um só coração. Perseveram na oração. Primeiro texto, na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é a doutrina do Pai. Então, quando nos ajuntamos, o que nós devemos esperar? Quando nos ajuntamos no Senhor, irmão, qual deve ser a nossa real expectativa? Seja num local de um momento de horário de culto, ou seja em outro momento em que nós fizermos alguma coisa. O que nós devemos esperar? Será que estamos esperando a coisa certa? Será que quando nos reunimos aguardando o bom culto? Será que de repente não percebemos ainda, mas isso está lá dentro da gente? Chegamos, o que nós esperamos naquele dia? Um bom culto? Será que é isso? Ou será que estamos esperando a manifestação da abundante graça? Da graça que transforma, da graça que atinge o verdadeiro problema que existe no nosso coração, da graça que faz a gente se aliançar e se comprometer com compromissos diante de Deus do qual a gente não tem a mínima magnitude, como Moisés aceitou no Monte Sinai. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava aceitando. Ele não tinha a mínima ideia. Você acha que Jeremias com 17 anos tinha a mínima ideia? Não tinha. Mas a graça de Deus faz isso. A graça de Deus faz isso com a gente. O que devemos realmente aguardar? A manifestação do Senhor Jesus Cristo e a sua graça. Vimos ele, disse João capítulo 1, nós estudamos, cheio de graça e verdade. Será que quando nos reunimos, esperamos, Senhor, que nesse momento que a gente esteja junto, no que for, no louvor, na oração, na intercessão, na palavra, na comunhão, no que qualquer irmão trouxer, salmo, hino, cântico, desde uma criança, um jovem até você, o que esperamos? Que o Senhor se manifeste, que o Senhor apareça para a gente como apareceu ali na praia para os discípulos, que possamos ver a Tua verdade sendo realmente brotada ali no nosso meio, a Tua graça, fazendo com que a gente olhe o nosso comportamento e veja que não somos nós, mas já é o Senhor agindo em nós, como estamos ali juntos. O que nós esperamos? O que nós aguardamos? Qual é a reflexão que realmente nós precisamos fazer como corpo de Cristo, como servos do Senhor? Isso é uma reflexão do tanque de Betesda, do lugar de misericórdia que não tinha misericórdia, do lugar que deveria ter compaixão onde não tinha compaixão, do lugar de alguém poderia falar assim: pô, calma aí, cara, o cara está aqui há 38 anos, vamos pegar a gente junto aqui e levar ele para lá para ele ser curado agora. Não. Mas isso muitas vezes é uma realidade. Muitas vezes é uma realidade nos nossos meios, né? Então ele continua, né? E é interessante que Jesus passou, perguntou, como a gente falou, talvez uma pergunta, né, que ele ainda ia refletir muito ao longo da sua vida. Mesmo assim o Senhor falou para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só. Olha que coisa interessante, né? Do Senhor, cara, dele emana toda a virtude, todo o poder. Aquela mulher tocou, ele falou assim: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude.
saiu poder. Ainda que haja uma necessidade, sim, de cura, e a Bíblia nos ensina a orar por isso, e a buscar e interceder pelos irmãos. Mas, na verdade, isso deve sair de quem? Não do meu individualismo em buscar isso, mas de encontrar isso em Cristo, como algo mais completo. Que Ana ganhou um filho? Não. Ana ganhou uma revelação a respeito de quem era Deus, que Penina nunca teve, e que talvez nem o seu marido Eucana tenha alcançado. Quando nós lemos o Cântico de Ana e o que ela escreveu e a profundidade daquelas palavras, Ana ganhou uma realidade espiritual no Senhor muito maior que um filho, e pôde amamentar aquele filho, e naquele pequeno período instruir ele naquela realidade que ela havia ganhado em Deus, que vale muito mais do que prata. Então, na verdade, o que nós ganhamos? Porque o que Pedro falou? Pedro não era o tanque de Betesda, mas ele falou assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Olha que coisa interessante, olha que reflexão interessante. Ele não está dando só uma cura, ele está dando o quê? Cristo. Quando ele entrou no templo e as pessoas olharam, ele falou o quê? Do nome de Cristo. O que Cristo fez. Quem curou de fato aquele indivíduo. Olha como é que há um hiato entre esses dois modelos. Olha como o Senhor discipulou perfeitamente cada discípulo daquele. E trouxe a compreensão, como o Senhor costurou isso ao longo de Jerusalém. Ao longo de Jerusalém. Para que com a sua morte e a sua ressurreição implodisse aquele grupo de salvos em Jesus Cristo naquele lugar, com uma compreensão do amor e da vida que Deus havia desejado para eles como corpo. Há uma vida do Senhor. O que Pedro deu, irmão, foi vida. Aquele homem pulava. Diz que ele entrou pulando no templo, né? Mas o que mais que ele fazia além de pular? Lembra ele, Atos? Lembra bem? Louvava Deus. Louvava Deus. Interagia com Deus. Será que ele tinha aquela comunhão com Deus? Sentado ali ganhando esmola? Deus deu uma coisa para ele, só que por trás daquilo deu uma coisa mais importante para ele, que é assim que Deus faz com a gente. Teus pecados estão perdoados. Agora, levanta e anda. É como você morasse num local desértico, alguém chegasse e falasse assim: aí, toma esse copo d'água aí. Resolveu o problema? E alguém chega lá com uma máquina, fura um poço, bota um tubo, encaixa uma bomba e fala: ó, toda vez que você chegar aqui junto, você girar aqui esse negocinho aqui, você vai ter água. Resolveu o problema? Aí de fato resolveu. Então o que os discípulos eles ensinavam de fato? As pessoas a terem profunda comunhão com Cristo. O que eles ensinavam? Cristo. O que eles não cansavam de ensinar? Jesus Cristo. Então, isso deve estar assim, assentado no nosso coração, para num futuro próximo, quando cada um de nós estiver muito envolvido na seara, para que a gente sempre priorize o Senhor da obra em vez da obra do Senhor, para que a gente ensine os novos a amarem o Senhor da obra e não a obra do Senhor, que eles tenham um compromisso com o Senhor da obra e não com a obra do Senhor. Porque quem tem compromisso com a obra do Senhor, às vezes depois cai e vai seguindo o homem sem perceber. Mas quem tem compromisso com o Senhor da obra, ele obra, ele trabalha, o Senhor, o trabalho dele não é vão, mas ele sabe para quem está trabalhando.
Ele aprendeu a ter discernimento. Ele aprendeu a discernir quando o Senhor se move, quando o homem se move. Para e pensa agora numa multidão, gente. Mal discipulada. Se alguém falar, lambe aqui que você vai ser curado, o que você acha que as pessoas vão fazer? Vão lamber. Vão se matar para não. Vão se matar para lamber. Vai fazer realmente isso. Mas você até repara que uma coisa interessante. Na cristandade atual, se você apontar para Cristo direto, às vezes as pessoas elas se afastam. Para analisar também esse tipo de abordagem, não deveria estar sozinho, deveria estar com a galera igual com esse tipo de abordagem, fez todo mundo virar o cabeção. O cara está perguntando pro cara se ele quer ser Parar para refletir. Cadê o maluco aqui que estava 38 anos? Não, ele foi curado. Jesus curou ele. Jesus, cara, porque isso era por causa da multidão, né? Para depois voltar e falar com o cara. Então acho que eu vendo ali, pô, falei que tá. E agora, vou atrás de Jesus ou eu fico no poço? Olha só, mas para analisar, dá também essa característica, tipo assim, saiu da multidão para ir encontrar com Cristo. Provavelmente se formou, com certeza. Tudo que se fazia, até mesmo você vê quando Jesus ele ora a Deus, ele ora sabendo da oração dele, mas ele ora para que as pessoas vejam ou não veem, né? Através daquela oração. Então, por exemplo, no ato desse daí, por exemplo, eu sou o doente, aí Jesus está chegando aqui e pergunta para ele, tá vendo vocês aqui, tem um momento, caraca, perguntando. Aí, tipo assim, do nada o cara não rola nada, só fala assim, levanta e pega as coisas, não. O cara que estava 38 anos, a galera já acompanhando aquele... Porque como era 38 anos ali, era um cara que estava parado muito tempo, então todas as pessoas com certeza observavam aquele maluco naquele lugar, entendeu? Tu vê que até a pessoa que ele foi Deus direcionou, acredito que foi uma pessoa para chamar a atenção para todo mundo a respeito disso, entendeu? O que aconteceu com ele? Cara, ele conheceu Jesus. Jesus é que fez isso. Olha a reflexão agora que ele está causando no modelo. Cabeçada. E agora, o que eu faço? Eu vou atrás desse Jesus ou eu fico aqui no poço? E praticamente as pessoas que estavam ali estavam procurando a mesma coisa no qual Deus disponibilizou para aquele rapaz. Mas o que ficou gravado foi a forma de, tipo assim, até então, aquela crença era sobre a água mexer e a galera pular no poço. Primeiro pulasse no poço. Agora apareceu uma nova resposta. Uma nova resposta que, tipo assim, se ouvia, chegou para a pessoa, dependente de qualquer coisa, e falou para ele, era uma pessoa. Tipo assim, o que eles esperavam de uma coisa celestial, uma coisa sobrenatural acontecer para mover aquela água, estava dentro de um homem. Também tem esse questionamento, por exemplo. É uma revelação que ele está trazendo. Exatamente. Por isso o cuidado que a gente tem que ter de não viver o cristianismo sem Cristo. Quantas vezes você pode estar num lugar e o culto pode ser bom, mas você em 1h10 você não ouviu o nome de Jesus. Você não ouviu o nome de Cristo. Cara, a gente tem que parar e refletir. A gente não pode se sentir aprovado só por coisas que aparentemente a gente está vendo. A gente tem que parar e refletir profundamente. Caramba, o que a gente quer ouvir? O que a gente quer, ou a gente quer ouvir o nome de Jesus? Ou a gente quer conhecer Jesus? Ou a gente quer saber quem é esse homem que é Deus e que se fez homem? Quem é ele? Como ele pensa? O que ele faz? Como ele age? Por que ele curou esse cara no dia de sábado? Aqui, ó. Por isso disseram os judeus o que fora curado. Hoje é sábado, não é lícito você carregar esse leito, essa cama. Meu irmão, o maluco está ali há 38 anos. O cara é curado. Mas a preocupação da galera é o quê? Por que você, no sábado, está carregando a tua caminha, o leito, né, o lugar que ele ficava? Você não pode carregar, porque era o Shabá é descanso total. Você não pode fazer comida, a comida já fica pronta no dia anterior. Você não pode fazer arrumação, faxina, carregar nada. Nem distração animal é nada, é o Shabá, Sheg Shabá. É o sétimo dia. O cara ia continuar aleijado? Não, continua aleijado. Não, ele levantou. Mas o que a gente está falando agora, Jorge, é de uma profunda reflexão. Porque quando você está arraigado num sistema, cara, quando você aprendeu, cara, a orar, louvar, fazer a oferta, receber a palavra, se uma coisa dessa acontece diferente, te chama a atenção. Mas qualquer outra coisa não te chama.
Você foi arraigado num modelo, você foi arraigado num sistema, você foi formatado. Você não olha o cara 38 anos curado, cara. Você olha e fala o seguinte: caraca, amigo, por que tu tá carregando o teu leito? Eu sou capaz de sentar do lado daquele cara todo dia. O cara tá 2 anos sentado do meu lado triste. Um dia o cara tá alegre, meu irmão. Só que eu olho pra ele, o sapato tá sujo, eu falo: pô, irmão, tu não limpou o sapato ali, cara, tu trouxe o sapato sujo. Porque eu tô cego, cara, no modelo. Eu tô cego. O modelo religioso me cegou. A instituição religiosa me matou, cara. Então tu vê uma pessoa que foi curada, mas que não é cristã evangélica, não é. Ué? Que isso? Tu não foi curada aí fora? Como assim? Isso Entra em crise. Isso não é de Deus, essa cura tá estranha. Entra em crise. É uma coisa que, tipo assim, aconteceu comigo, que meu pai é ministro de louvor. E uma coisa que eu sempre percebi, isso foi dentro de um quarto uma vez. Eu me quebrantava muito quando eu escutava um louvor. Só que depois eu me coloquei nos tempos passados, né? O quebrantamento verdadeiro, que não tinha música, não tinha nada, era só você no meio do deserto, e só a presença de Deus te quebrantava realmente. Porque tem essa situação, tem o quebrantamento verdadeiro do Espírito Santo, e tem aquele quebrantamento da alma. Da sua consciência ali, entendeu? A música é bacana porque você sente isso. Por exemplo, eu chorava com música do mundo, só com o ritmo da música do mundo, entendeu? Então, tipo assim, o que eu parei para analisar na época que eu comecei a escutar louvor, eu me aprisionava no fato de só chorava, só me quebrantava se eu estivesse escutando um louvor. Aí, tipo assim, eu tirei o louvor da minha vida e Deus começou a me apresentar de uma outra forma. Me mostrou formas de adorações diferentes, me mostrando formas de eu buscar aquela mesma sensação que eu buscava, que eu achava que eu só encontrava se eu estivesse escutando uma música, eu encontrar outra coisa. O louvor, ele tem uma importância, mas é tipo assim, por exemplo, até uma coisa que as pessoas fazem no automático. Por exemplo, as igrejas hoje unem a adoração com o louvor. Só que a adoração é uma coisa totalmente diferente do louvor. Você vê que a palavra de Deus, até na Bíblia, se descreve louvor e adoração. Então o povo adorou ao Senhor. Então o povo cantou louvores ao Senhor. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, quando Deus trouxe esse entendimento no meu coração, acredito que foi Deus que trouxe esse entendimento, eu vi as outras formas de adorar, e você adora o Senhor em atos. Acho que a maior adoração que tem, verdadeira, é você adorar em obediência. Isso é uma adoração ao Senhor, entendeu? E tipo assim, e o louvor realmente é cânticos de alegria, é cânticos de regozijar, isso, aquilo, outro, entendeu? Então, tipo assim, eu vi que eu era preso dentro de uma coisa que eu sempre havia as pessoas falando e achava que era aquilo, mas não é só aquilo, entendeu? Existe uma divisão nisso tudo, e muitas das vezes o que acontece dentro do Evangelho são essa união de ideias, de, por exemplo, o louvor também é adoração, entendeu? Tipo assim, é realmente adoração, mas a adoração não é só isso, a adoração tem outras características relacionadas a isso. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar. Não, vamos louvar o Senhor, entendeu? Então, tipo assim, isso dentro do Evangelho, isso dentro de uma coisa cristã que a gente vive dentro do Evangelho. Então, tipo assim, eu comecei a questionar tudo no que eu vivia, e realmente eu vivia uma pessoa muito religiosa, preso a muitas coisas de religião, entendeu? Até meio preso dentro, por exemplo, aquele negócio que eu estava falando para vocês ali no início, contando. Eu era muito preso ao fato de, tipo assim, só receber quando estivesse dentro da igreja. Eu não tinha essa consciência de, tipo assim, eu posso buscar, eu sou o templo, Deus habita em mim, e eu posso buscar Ele aonde eu quiser. Eu tinha essa crença que eu só podia buscar Deus dentro de uma igreja, mesmo crescendo dentro do Evangelho. Entendeu? Então, tipo assim, tu vê que realmente as coisas de Deus, tu vê que as coisas de Deus não estão limitadas a isso. E a primeira coisa que você vê numa situação dessa, do cego com o israelense, tipo assim, quebrou totalmente a religião. Tudo aquilo que os caras tentavam colocar dentro de um padrão foi quebrado naquele momento. Porque, tipo assim, o pessoal esperava uma parada padrão, e a água se mexia para acontecer uma coisa. E Deus veio totalmente independente daquilo dali, veio de uma forma totalmente meter o pé. Porque Deus fazia isso direto, né? Ele chegava na situação e deixava o nego
queimando o cabeção, pensando na situação que tinha acontecido. Então realmente a gente é muito preso a muita coisa. E a gente às vezes limita, preso dentro disso daí, a gente limita as coisas de Deus. A gente vê hoje os judeus muito cegos com o que era Deus. Quando Deus estava ali presente na sua frente, os caras estavam presos com uma religião. Entendeu? Situações que só o Senhor mesmo que vai nos ensinando, né? Às vezes nós recebemos alguns ensinamentos mais difíceis, ou às vezes é impossível você ensinar uma coisa a alguém que acha que já sabe. Se cada dia eu, Rafael, não abrir mão do que eu sei, falar assim, calma, eu vi isso, mas diante do Senhor eu quero abrir mão disso, para ouvir o Senhor. Quer o que for do Senhor não vai ficar? Mas às vezes a gente se prende naquilo, né? Isso que você falou, eu vivia isso. Cansei de ver isso. Aquele louvor que o cara sente a presença de Deus. Tocou um outro hino, não, aquele ali não é de Deus. Porque na verdade move a alma, uma pessoa almática ainda. A alegria dela está na alma. E na verdade a alegria que Jesus trouxe para a gente é no espírito. Então, você pode ver uma pessoa chorando, aparentemente quebrantada, mas é um choro da alma. Se ela for contrariada 10 minutos depois, amigo, você vai ver quem aquela pessoa é. Agora, você vê uma pessoa quebrantada no espírito, aquilo traz um quebrantamento interior. O espírito tem governo sobre a alma dela. Se a alma dela quiser dar uma pulada, o espírito não. É assim. Aí o Deva deve estar entendendo muita coisa que ele veio conversando comigo no carro, né, Deva? E eu nem pensei nisso não, varão, sou sincero, nem pensei nisso no texto não. É que agora que encaixou mesmo, entendeu? Como é que fecha essa conta? Por quê? Na verdade, o Senhor, nós adoramos a Deus aonde? No Espírito. Nós oramos como? No Espírito. Nós devemos andar como? No Espírito. Tem pessoas que andam na alma. Um dia o cara está lá em cima, outro dia ele está lá. Isso é alma. Um dia ele pode tudo, tem fé, outro dia ele não pode nada, é um fracasso. Isso é alma. Aí você bota alguém, o cara toca, a galera pá, 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 pá. Aí o cara sai daqui e pega um primeiro problema. É alma. Não significa que não tenha problema, porque você pode estar e a pessoa tá louvando, mas você nunca pode julgar a aparência, esse é o problema. Senão você sempre vai cair naquele viés que eu falei. Ah, o cara está assim, sabe? Não é o fato do cara estar assim, não é nada disso. O fato é onde isso está acontecendo no interior da pessoa. Se estiver acontecendo no espírito, problema nenhum, o cara está de cabeça para baixo. Entendeu? Está deitado no chão, problema nenhum. Mas está acontecendo no espírito. Essa é a reflexão que a gente tem que ter. Como eu falei amanhã mais tarde, irmãos, o que me veio no meu coração hoje era essa da gente não só estar trazendo isso conosco, mas para amanhã, daqui a 10, 15 anos, como a gente vai estar. Então acontece de um irmão orar para o outro, aquele irmão é batizado no Espírito Santo, é cheio de Espírito Santo, ele cai no chão, O problema é o mundo de gente que forma uma fila porque quer cair no chão. Você está entendendo? Então o problema não está no mover do Espírito, o problema não está na manifestação do Espírito, o problema não está, essas pessoas aqui pareciam embriagadas, bêbadas, relatoados. O problema não são as manifestações. O problema é que nós, quando ensinamos, vamos sempre ter que centralizar Cristo. Tem gente que prega a manifestação. Tem gente que prega a manifestação. Quer que todas as pessoas vivam aquela experiência. Todas as pessoas têm que subir na parede. Todas as pessoas têm que dar uma cambalhota. Todas as pessoas têm que... Não, irmãos. Eu não vou pregar a manifestação. Nós não vamos ensinar manifestações. Nós não vamos ensinar moveres, nós vamos ensinar Cristo. Se o Senhor pegar o Rafinha e der uma cambalhota com ele tocando violão, amém. Se já o Rodrigo for correr aqui em volta e tal, amém. Se o Deva for ficar sentadinho, amém. Se o Mateus for... Amém. Porque nós não vamos estar atentos a essas questões. Porque nós fomos ensinados e discipulados a olhar para Cristo. Sabemos que o mover do Espírito vai trazer uma edificação. Não estamos olhando para aquilo que é visível. Estamos olhando para aquilo que o Senhor está fazendo por trás dessas situações para edificar todo o seu corpo, a sua igreja. É isso que às vezes a gente não percebe. Então, o culto foi bom, mas na verdade não foi o bom. Na verdade foi bom que Deus fez que a gente não percebeu. Várias coisas dentro de nós que Ele fez e que passou batido. Não é assim que um pai faz com o filho? A grande maioria que conhece a Tetezinha, a maioria das coisas que eu faço pela Esther, vou arriscar, 95% ela não tem ideia. 5% ela tem.
A balinha, o negócio, isso, aqui. 5 ela tem noção. 95 ela não tem noção. Ela ri, brinca, fica feliz, mas ela não tem noção. A gente é assim com Deus. Então Deus está movendo, está fazendo uma porção de coisa que a gente não está tendo nem consciência. Mudando mentalidade, curando a gente em situações que a gente não tem nem percepções, que não dá nem para explicar, ele tem que vir e fazer. Ele faz e tal. Então assim, nosso amadurecimento depende disso, né? Nosso crescimento depende disso. Então só para a gente fechar por causa do horário que bateu aqui, né? Você vê que Jesus fez algo para ele e mesmo assim ele não teve condição de ir até o Senhor. Quem foi até o cara? Jesus foi até ele. Quem vai atrás da gente sempre é o Senhor. A gente pode achar que busca, que vai, que aqui, mas quem vai atrás da gente é o Senhor. Que preço, te pergunto eu, tem uma pessoa na nossa vida que está sempre buscando a gente, que está sempre dando um toque na gente, que fala assim, ó, cara, vai, não faz mais isso não, para que não aconteça uma coisa pior contigo. Eu já fiz isso aqui na sua vida. Que preço tem uma pessoa que 24 horas do dia zela pela gente, 24 horas do dia cuida da gente, 24 horas da gente filtra tudo que passa no nosso coração e na nossa mente? Que preço tem essa pessoa? Ou que preço deveria ter essa pessoa? Mais do que o nosso pai e a nossa mãe, que com todo amor não conseguem fazer isso. Mas ele não só consegue, ele faz. E muitas vezes ele não tem um lugar nem do nosso pai e da nossa mãe. Então aqui está o problema. Aqui está a crise de Betesda. Aqui está a confusão. Aqui está Babel. Aqui estão as muitas vozes. Qual é o profundo quebrantamento? Profundo quebrantamento é a gente olhar para o tamanho da nossa miséria e reconhecer que a gente não consegue, de fato, reconhecer quem é Jesus Cristo de Nazaré na nossa vida. Que por mais que ele tenha subido naquela cruz, por mais que ele tenha entregue a vida dele, por mais que ele guardou a gente até o dia que a gente creu nele, por mais que foi ele que nos impulsionou a dizer sim, a votar, a aliançar, a descer na água, a fazer promessa, por tudo que nós façamos para ele começou nele. Ainda assim a gente não é capaz, eu estou falando de mim, irmãos, eu não sou capaz de dar o lugar na minha vida que ele merece. A importância que ele deveria ter. Essa é a crise de Betesda. Porque quando chega no caminhar do dia, eu caminho como o primeiro modelo e olho para mim mesmo. Pode ter fé, pode ter perseverança, pode esperar muitos anos, pode batalhar, pode orar, pode jejuar, mas é por que motivo que se faz? Aí está a grande questão. Enquanto no outro, que nós lemos outro modelo, o único motivo de fazer todas as coisas é Cristo. É por isso que Jesus ensinou. Vai jejuar, bota uma roupinha maneira e tal, lava o rosto e tal, para ninguém ver. Vai fazer alguma coisa e tal, tu faz ali, ora no teu corpo, para ninguém saber. Para o único que possa saber aquilo que está sendo feito é o Pai Celestial que está no céu. Você fez aquilo em secreto. Ele vai lá e vai ver o que está sendo feito. Por quê? Porque está sendo feito para ele. Agora pergunto eu, quando eu e o Rafael chego assim, ó, ô irmão, tá, irmão, o que foi, Rafa? Pô, eu estou há 4 dias aí jejuando, buscando direto a Deus. Pô, sábado e domingo direto no monte e tal. Você acha que eu estou fazendo isso para quem? Para si mesmo. Para si mesmo. Você acha que o fariseu que orava assim, graças te dou, porque eu não sou como esse homem, eu oro, jejuo, dou o dízimo e tudo que tenho. Como é que começa essa frase? Diz assim, porque o fariseu orou consigo mesmo. Olha o que está registrado na Escritura. Detalhe, ele estava orando para quem? Para ele. E o outro que batia, não tinha coragem de olhar para o céu por causa da vergonha. Ele estava com vergonha de quem? De Cristo. Então ele estava orando para quem? Para Cristo. Ele estava se humilhando para quem? Para Cristo. Jesus pergunta assim, qual dos dois foi justificado? Os homens falaram o segundo. Jesus falou assim, bem disseste. O
Então há muitas coisas que são feitas, mas para quem? Há muitas coisas que são ditas, mas para quem? Essa é essa reflexão que fecha a Betesda. Deus fala bastante, né, a respeito disso, sobre a reflexão. Sobre a intenção, sobre a motivação. O motivo que leva a agir. Motivação, o motivo que leva a agir. É o iceberg que 7/8 estão debaixo da água. Você só vê 1/8. É o que está lá atrás. E o segundo cuidado é de estar tão arraigado dentro de um sistema como esse, tão arraigado que você vai falar assim, ó, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Você pode estar tão arraigado num sistema que você se volta contra Deus sem saber. Que você persegue Deus sem saber. Que a hora que eu deixo de olhar a alegria que está no rosto do meu irmão, depois de anos, para ver o sapato sujo dele, eu estou fazendo pouco caso do que o Espírito de Deus fez na vida dele. Parece um detalhe, né, irmãos? Mas como é que você acha que isso pesa na balança do Senhor? Essas pessoas aqui foram perseguir Jesus. Por quê? Porque Jesus livrou um homem de uma enfermidade há 38 anos. Eles não conseguiram nem se alegrar. Falaram, pô, irmão, que alegria ver você aí com esse sorriso aí bacana e tal. Tipo isso. É o filho mais velho do filho pródigo, que fala assim, ele não merece, meu irmão, não interessa se ele voltou. É todas as deixas que Jesus vai deixando a respeito do Evangelho do Reino de Deus. Ele não quer o cara certinho. Ele quer o cara quebrantado, contrito, de joelho, que reconhece quem ele é e honra ele da maneira que ele precisa ser honrado, não honrando a si mesmo, né? Então, Jesus disse para essas pessoas, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eles estavam em cima do Shabat, do 7º dia do descanso. Mas ele falou assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho até agora. Eu vim fazer uma obra, estou fazendo uma obra. Eles estão questionando a obra que o filho está fazendo enviado pelo pai. E aí que os judeus querem matar ele. Por quê? Porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Então, olha só, não só quebra o esquema, mas quando ele traz a revelação, que é a verdade, quem está na mentira quer fazer o quê? Quer matar a verdade. Você. Como é que você está falando que é filho de Deus? Porque o filho de jacaré é jacaré. O filho de búfalo é búfalo. O filho de hipopótamo é hipopótamo. Você está falando que é o filho de Deus? Então você é Deus. Como você é Deus? Olha só que crise aqueles judeus estavam vivendo. Ainda mais fazendo milagres, os caras deviam ficar com muita inveja dele. O cara se falava sem ser filho de Deus. Mostrar sinais para isso. Pregar com espírito, com a palavra dele tinha espírito e vida. Meu irmão, os caras, é claro que os caras têm inveja. Quem não queria ser assim? Em Atos ele mostra muito que eles tinham muita inveja disso mesmo. Quando Paulo ia pregar, quando Paulo ia sem pregar, eles ficavam com inveja e tentavam matar ele. Então, se amanhã, vamos fazer uma reflexão para a gente fechar, se amanhã então, pela graça de Deus, o Senhor manifestar graça na vida de nós que estamos aqui, no nosso dia a dia, dentro daquilo que o Senhor nos deu para fazer, você deve ficar espantado se alguém ficar com inveja de você? Você deve ficar espantado se alguém botar a perna para você tropeçar? Isso deve ser um susto para você. Que absurdo! Como é que pode alguém dentro do templo fazer isso? Não vou falar dentro da igreja, mas dentro do templo. Não. Se isso realmente é essa compreensão, pelo contrário, a gente vai orar para o Senhor abençoar, abrir os olhos, mostrar que o Senhor também fez isso em algum momento. Dá graça, concede, porque a hora que a pessoa vê, tudo é uma questão de visão. A hora que a pessoa vê, você imagina Paulo, meu irmão, que era Saulo. Imagina você olhar para a tua vida toda. Você sendo fariseu, hebreu de hebreu, porque o pai e a mãe, né, não era meio hebreu, era hebreu de hebreu, fariseu, cumpridor todo da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel. Você imagina o cara olhar agora para essa vida e falar assim, estava tudo errado.
Você imagina tudo que você achava que fazia tudo certo. Tudo. Um dia você olhar e falar assim, caraca, estava tudo errado. Imagina o golpe que é, pior do que cair do animal. Na verdade, aquela figura que aconteceu, literal, se é do camelo, do cavalo, não sei de onde estava, mas que quando Paulo é lançado ao chão, aquilo aconteceu fisicamente, mas aconteceu espiritualmente. Toda a verdade que ele abraçava, ele descobriu que era uma grande mentira. E que a verdade era aquela pessoa que estava aparecendo diante dele. Isso acontece pontual, mas acontece também como processo na nossa vida. Então nós temos que ter essa disposição. Às vezes a gente caminha. E daqui a pouco o Senhor fala assim, isso aconteceu praticamente comigo, né? E acontece até hoje, né? Até hoje. Você faz, e daqui a pouco o Senhor vem e mostra a você. Você não fez para mim. Aí você vai esmerar no Senhor. Agora eu estou no Senhor. Hoje eu rio, mas às vezes eu chorava. Agora eu estou no Senhor. E tal, e apareceu uma oportunidade para visitar, para fazer isso, para fazer aquilo. Pá, agora eu estou no Senhor, agora eu estou fazendo para o Senhor. E tal, pá. Aí num certo momento da minha vida surgiu uma calúnia que eu era homossexual, que estava transando com um pastor fulano de tal, e tal. Pô, meu irmão. E eu ali, sabe, eu vi as pessoas falarem, eu falo assim, Senhor, eu não admito isso. Hoje eu falo rindo, né, irmão? Mas eu, né, estou falando na minha ignorância, né? Falando, imagina, você vendo uma pessoa com um filho tirando de perto de você, uma criança, é sinistro, amigo. A humilhação é sinistra. Hoje é rindo, mas amanhã você tentando assim dentro de você, Deus fala assim, fica quieto. Passa quieto, silêncio sem justificar. Eu falei assim, pô, mas quando ele estava com problema na família dele, Senhor, ele me chamou, fui lá, orei. O Senhor agiu. Quantas noites eu não dormi para poder trazer uma palavra, Senhor, abençoada. Quantas vezes eu me esmerei. Senhor, eu não aceito isso, eu não concordo isso. É por isso que eu estou fazendo isso com você. Porque você não fez para mim. Você fez para o povo. Aprenda, Rafael, a fazer para mim. Porque o dia que as pessoas te tacarem a pedra, você vai continuar caminhando da mesma forma, porque você fez para mim. Essa é a prova que você não fez para mim. A sua revolta, a sua indignação com a calúnia, a sua inconformidade com a imagem que está sendo desmanchada, é que você não fez lá no seu íntimo para mim. E eu entendo que você é limitado, mas eu não quero que você continue caminhando assim. É por isso que eu estou te dando essa grande oportunidade de deixar sua vida de cabeça para baixo, com toda essa confusão, para te dar o privilégio, se você quiser, de poder fazer para mim. Entende, irmão? Não é bem diferente de você ficar revoltado e colocar o dedo para Deus e ficar, Deus, eu não aceito isso, aperta esses caras, bota eles na linha, Senhor, vai lá, agora eu estou vindo aqui, ó, e cantar o louvor agora, todo mundo vai ver, agora todo mundo vai andar aí, vai ver a minha vitória. Quando na verdade não tem nada a ver com ver vitória, não tem nada a ver com isso. Deus está dando uma oportunidade da motivação ser corrigida. Deus está dando um privilégio da gente poder enxergar. E às vezes a gente está tão preso nesse Betesda, que o que vale no Betesda? O que vale no Betesda é não orar no sábado. O que vale no Betesda é você ter uma imagem impecável. Ninguém falar de você e você ser uma bênção em paz do Senhor e paz do Senhor. E você é um homem de Deus. E pior que é hipocrisia, porque se a água balançasse ali no sábado, eu não queria nem saber, né? Você está cagando. Deus fazendo milagre no sábado, ter tomado a mãozada e sentar e sentando o peixe do maluco, né? É claro. Mas é isso que eu estou falando. Quando Cristo se manifestou, a oposição era a Cristo, entendeu? Então assim, que a gente também tenha a graça, que o Senhor nos ajude, que eu sei que é difícil, irmão, que o Senhor nos ajude a graça ao sermos caluniados, confrontados, criticados, que a gente não veja isso como pessoal de alguém que está, pô, fulano, hein? Pô, o cara já foi mais legal, hoje é fraquinho, meu irmão. Tu viu lá o louvor que ele tocou? Pô, meu, fraquinho, parceiro, você nem subiu. Aí você imagina o irmão, olha só, vamos lá. Aí você imagina o irmão que está ali, buscando o Senhor, se preparou de alguma forma. Olha só como é que a coisa é.
se consagrou aquele dia, veio para dar o melhor, mas ele estava meio inseguro, sabe? Porque ele estava começando, aí ele tocou aquilo para o Senhor, aquilo veio igual uma flecha no coração dele. Aí ele pega e fala assim, sabe de uma coisa? Volta o violão e fala assim, nunca mais vou tocar, cara, para o Senhor, nunca mais. Não, Deus está dando uma oportunidade dele nunca mais tocar para ele mesmo. Porque ele só deixou o violão ali, porque ele não estava tocando para o Senhor. Aí precisa o quê? Precisa de obreiros como vocês. Precisam de pessoas com discernimento, que vai voltar a pegar o irmão aqui no colo. Não, cara, que isso, irmão? Irmão, o privilégio que Cristo está nos dando. Chega aqui, irmão, volta aí, pega esse violão. Privilégio que Cristo está nos dando. Pô, tu deixou o violão porque tu ficou boladão com o comentário, pô. Porque tu queria fazer aquilo para Deus. Só que o que Deus recebe não é o que vem da terra. É o que nasce primeiro nele, passa por ele e retorna para ele. Pega o violão agora arrependido da tua situação, quebrantado, com a motivação corrigida. Louva agora o Senhor, meu irmão. E vai vir uma coisa do céu. Não vai? Com certeza. Mas para que esse irmão possa ser conduzido, algum irmão experiente, não vamos colocar experiente, essa palavra assusta, algum irmão que viveu aquela experiência, algum irmão que passou por aquilo, que foi discipulado, vai poder auxiliar esse irmão e encontrar Cristo e centralizar Cristo na vida dele. Porque senão, olha o engano que ele está. Ele joga, ele sai, ele diz para ele mesmo assim, eu tentei, eu fiz, meu irmão. Deus sabe. Cara, como eu ouço isso? Deus sabe. Deus sabe tudo. Deus sabe, Deus é testemunho. Eu tentei. Deva, eu fui lá, é hora da oração. Deva, eu fui lá, é hora do louvor. Deva, eu fui lá, eu participava do grupo. Entendeu? Eu tentei, viu? Mas o pessoal não quer, cara. É muita barreira, muita não sei o que. Na verdade, a barreira está aqui em mim. A barreira está na forma como eu penso, que ainda não foi transformada. Na pessoa que realmente merece toda a honra e toda a minha atenção. E que merece até que eu escute aquilo e continue louvando a Ele. E assim, isso passa batido e às vezes a gente vê tanta gente